O embate entre Elon Musk e Alexandre de Moraes tem gerado repercussão mundial. E no Brasil, a esquerda tem apoiado incondicionalmente o ministro do STF. Olá, eu sou Ricardo Reman e sejam bem-vindos ao canal Simplesmente Fatos. O senador Jorge Cajuru é um dos tais e chegou a chamar Elon Musk de ditador e perigoso para a democracia brasileira, distorcendo a situação do país. No entanto, o senador Eduardo Girão confrontou essa visão distorcida do senador de Goiás. Veja. O senhor Elon Musk age como uma figura déspota, repito, déspota, praticando uma ação ousada com a qual busca colocar de joelhos o Estado brasileiro, colocando-se acima das nossas leis. Sente-se injustiçado? Cara pálida, use os meios legais para recorrer das decisões judiciais. Por que não o faz? Talvez por saber que numa sociedade regida por leis, nem tudo é permitido. No fundo, o dono do X, ex-Twitter, está mostrando o quanto a ação da justiça brasileira o incomoda. Talvez precise ser lembrado de que, ao se opor a uma exigência básica, remover conteúdo de origem criminosa na sua rede social, ele avaliza comportamentos delituosos, coloca-se na condição de cúmplice de quem pratica a delinquência. Era só o que nos faltava. Não bastassem as agressões nativas à nossa democracia, agora o arroubo autoritário vem de fora. Mais um motivo para refletirmos sobre por que nos rondam tais assombrações. A meu ver, uma das causas é a concentração total da condescendência com que tratamos aqueles que, na verdade, agridem as nossas instituições. Concluo, o senhor Musk, com sua beliculosidade, acabou prestando um serviço ao Brasil. O país precisa urgentemente regular as redes sociais, colocar em consonância com nossas leis a atuação das plataformas sociais. Trata-se de um imperativo que tem a ver com a nossa soberania e com a defesa da nossa democracia. Mas eu não posso, absolutamente, respeito o que o senhor está falando, mas não posso concordar, né? Por tudo que eu vivenciei aqui, desde 2019, quando o povo do Ceará me trouxe para cá, para dar voz às causas que os meus conterrâneos defendem: vida, família, ética e liberdade. O meu povo, não sei o goiano, mas os meus irmãos, minhas irmãs cearenses estão com medo. Estão com medo de se manifestar em redes sociais. E o senhor falou uma coisa que eu concordo nesse seu pronunciamento, que teve que vir de fora. Algo que nós aqui, no Congresso Nacional, não fizemos para barrar abusos de alguns ministros do STF. Então, a situação é grave, teve que vir o Elon Musk de fora, e aí se coloca que ele deveria respeitar as decisões judiciais, aquela coisa toda, mas esse nosso patrono aqui da Casa Revisora da República, o Rui Barbosa, dizia que a pior ditadura que existe é a ditadura do judiciário, porque contra ela não há quem recorrer. O que nós estamos vendo no Brasil são decisões arbitrárias. O que nós estamos vendo no Brasil são, e o senhor começou o seu discurso saudando os jornalistas, e eu saúdo os jornalistas brasileiros, tenho o maior respeito por todos eles.
dia 7 de abril, dia do jornalista, e tem, infelizmente, no Brasil de hoje, do século XXI, jornalistas exilados. Temos jornalistas com as contas sociais bloqueadas por decisão judicial, sem a ampla defesa, sem o contraditório, sem o devido processo legal de um país que deveria ser livre. Nós temos, senador Cajuru, jornalistas que estão com a conta bancária. Imagina você trabalhar a vida inteira, a conta bancária bloqueada. A minha está, ué. Imagine você ter o passaporte retido, coisa que você só via no nazismo. Em época de nazismo é que você via isso frequentemente. Aqui no Brasil você tem jornalistas dessa forma. Isso não é correto. Se esses jornalistas extrapolaram na sua opinião, não existe crime de opinião, pelo que eu saiba, no Brasil. Mas se cometeram algum crime de injúria, de difamação, que eles paguem pelo que eles fizeram. Está lá, a lei nossa prevê. Agora, esse tipo de arbitrariedade, a gente não pode absolutamente ficar calado. E eu vou fazer daqui a pouco um pronunciamento sobre isso. Estudei bastante esse final de semana, conversei com pessoas, com juristas, e eu digo para o senhor que foi um alento de esperança. Acredito que até resultado, senador Chico Rodrigues, da oração de muita gente que ama essa nação, que está incomodada. Aí veio de fora, a repercussão está internacional sobre esse assunto, e é a chance que o Brasil tem de redenção para que cada um fique no seu lugar, cada um respeite os poderes, para que o Brasil volte a ter democracia, volte a ter independência entre os poderes. Então, agora, senador Cajuru, eu sou alvo de ataques quase que diariamente. Mas desse nível? Desse nível, de níveis que eu tenho, inclusive, ações. Eu não sabia. Eu tenho, inclusive, ações na justiça para reparar. Agora, não é a gente tirando a liberdade de expressão das pessoas, cancelando, derrubando, censurando perfis, que a gente vai resolver isso. Quem é o dono da verdade? Quem é? Vai ser quem? Quem os ministros do Supremo colocarem para definir? Alexandre de Moraes recorreu a alguns argumentos para incluir Elon Musk no inquérito que investiga a conduta de supostas milícias digitais. Moraes ameaçou multar a empresa em R$100 mil por dia, caso ela restabeleça perfis derrubados por ordem do ministro. O ministro ainda ressaltou que as redes sociais não são uma terra sem lei e que os provedores devem respeitar a Constituição Federal, a lei e a jurisdição brasileira. Moraes destacou a importância da manutenção do Estado Democrático de Direito, que estão acima dos interesses financeiros dos provedores de redes sociais. Segundo Moraes, os provedores têm sido instrumentalizados de forma criminosa para atividades ilícitas nas redes sociais, inclusive atentatórias ao regime democrático brasileiro. Na petição, Moraes sugeriu que o X cometeu abuso de poder econômico ao prometer restabelecer perfis censurados por ele.